gostaria de falar sobre identidade, porque foi fluindo aqui algo e faz parte daquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar transmitindo nessa noite. O título da mensagem seria Identidade em Jesus. Será que nós entendemos isso que quer ser e ter essa identidade em Jesus? Quem tem lugar de troco aí? Pega na sua mão. Você tem lugar de troco? Tá aí ou não? Esqueceu? É interessante que no lugar de troco ele traz uma identificação sua. Qual a sua nacionalidade? Quanto tempo de visto você tem, se tem permanente ou não? Se o teu visto está para vencer, a sua idade. No Brasil vem até o nome dos pais, aqui acho que não vem, né? Não consta. No Brasil até que tem mais coisas falando. No Brasil também alguns têm esse tipo sanguíneo, doador, não doador de órgãos, certo? Ali traz uma identificação do que você é, de onde você nasceu, a quem você pertence. E muitas vezes nós, nesses dias de hoje, nós não estamos tendo mais a identidade em Jesus. Nós falamos que somos cristãos, carregando uma Bíblia, conhecemos alguns textos da Bíblia, falamos com a nossa boca, mas a verdadeira identidade nós não conseguimos atingir. E é interessante que nunca, jamais nós podemos perder aquilo que Deus tem para nós verdadeiramente. Não pela religiosidade de estarmos aqui sentados aqui. Você está sentado aqui somente, não vai mudar nada. Porque muitos vêm na igreja, ficam sentados muito tempo, não muda nada. Nada. Fica 20, 30, 15 anos, 40, 50, morre dentro da igreja, paredes, e a sua vida não mudou. Sabe o que acontece muitas vezes é que nós somos emotivados com a presença de Deus. Nós achamos que um arrepio, um choro vai mudar a nossa vida. A palavra de Deus nunca disse que isso ia mudar ninguém. O que muda a nossa vida é termos a identidade e o caráter de Cristo manifestando em nossas vidas de manhã, à tarde e à noite. Eu não adoro a Deus com a minha voz, com o meu instrumento. Eu adoro a Deus naquilo que eu estou vivendo como identidade. Aí o meu instrumento funciona, aí minha boca funciona, os meus olhos funcionam. A minha identidade em Jesus, ela traz um caráter ao qual manifesta e é a verdadeira presença de Deus. A presença de Deus nunca pode ser emotiva, elevada por pessoas. Ela age na sabedoria e no entendimento daquilo que você começa a entender e expressar. Olha para o seu irmão e fala para ele: acorda aí, irmão. Sério? Deixa o Senhor falar contigo aí. Leite quente não dói o dente não, ele sustenta. A criança precisa do leite quente, do morninho ali, né, Gabi? Anote aí. A presença de Deus nunca vai ser emotiva e muito menos almática, mas sim a presença de Deus é o caráter de Cristo manifesto. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor planeja uma vida para você. A identidade que Deus tem para você não é a que sua mãe colocou na sua vida, muito menos os seus avós, os seus pais. A identidade que Deus tem para você não foi a infância que teus pais te deram, e muito menos os traumas, as perdas que vieram lá do passado. O Senhor planeja uma vida para você antes da fundação do mundo. Salmo 119 inteiro. Dá para você ler ele em 3 dias. Depende da pessoa, demora 1 ano. Com
A Emma acabou de ler rapidinho. A Luciana está aqui hoje, gosta de ler também, ler rapidinho. Tudo bem? Então o Senhor planeja uma identidade para você, uma vida planejada numa identidade que Ele traz, mas não com a velha natureza, a natureza caída lá no Éden, não a natureza carnal. Nós vemos na Bíblia que qual era a identidade de Paulo? É tão forte o que Deus fez na vida de Paulo que o seu nome foi trocado de Saulo de Tarso para Paulo. Antes de Paulo ser Paulo, ele era conhecido como Saulo, terrorista. Hoje seria um Bin Laden da vida. O cara que matava, mandava matar, comandava, procurava os cantinhos de cada lugar, ia atrás. Essa era a identidade que colocaram para Paulo. Era um homem muito inteligente, sabia muitas línguas. Os estudiosos dizem que ele era poliglota, falava 5 línguas. É isso, né? Mas é interessante que houve uma vida transformada de Paulo radicalmente. Mas como e por quê? Como que pode um assassino, um matador, uma pessoa que fazia mal com pessoas, ele viu, né, aquele diácono lá, o cooperador Estevão, tinha cara de anjo, viu morrer ele na frente dele, mandou matar, ainda depois pega suas vestes. Como que pode um homem desse? A palavra do Senhor diz que muitos dos cristãos que ficaram sabendo que ele se converteu não acreditaram na primeira instância. Ficaram com medo, pavor de Paulo. Mas Paulo conhece um homem chamado Barnabé. E Deus colocou aqui, só com a paternidade que nós podemos receber a identidade de Cristo. Houve um homem que gastou tempo, não perdeu, ele gastou tempo, investiu em Paulo. É interessante que Barnabé passou o seu coração para Paulo. Houve uma vida inspirada pelo Espírito Santo, uma vida ao qual estava sendo gerada ali para uma paternidade, para um pai que não teve medo de Paulo, não teve medo dos seus problemas, do seu passado, do seu gênio, da sua hipocrisia, da sua mentalidade louca, do seu espírito de defesa. Não. Porque Barnabé tinha a mente de Cristo e sabia quem Paulo se tornaria. Uma pessoa que tem identidade em Cristo, que usa e tem a mentalidade de Cristo, ela começa a passar o seu coração, que é o coração de Cristo. Pois que Paulo começa a ser transformado. Chega um momento da sua vida que ele fala no versículo assim: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, eu considero como esterco em comparação à revelação, porque a mentalidade humana não pode. Depois nós vamos ver nas cartas o que Paulo falou no final. Se comparar com aquilo que Deus tem como identidade na minha vida. Amém? Quem está com sono, diga amém. Fala em línguas aí para acordar. Você pensa que é fácil, irmão, receber uma palavra do Senhor? Não é não. O seu corpo luta contra você. A sua mentalidade vai como lutar para você não receber o que Deus tem que falar com você aqui hoje, porque é algo tremendo. Eu te faço uma pergunta. Dentro de você, qual é a identidade que manifesta hoje? Ou que está manifestando? Qual é a identidade que está manifestando sobre a sua vida nesses dias? Será que é a tua ansiedade? Será que é o seu sistema de proteção? Olhou? Falou? 7 flash. Gostou? Chute. Pai. Vai conversar, antes de falar alguma coisa, você nem sabe o que vai falar. Sai daqui. O Senhor falou sobre isso. Sistema de proteção. Eu falei, que é isso, Deus? Falou para mim. Eu preciso morrer para isso. A sua impaciência, suas intolerâncias, não tolera nada. Lembra aquele cara? Tolerância 0.
suas magoinhas, suas iras, desconfiança. Será? Sei não, hein? Essa pessoa aí, ixi, Paulo? Dani? Nossa. Que estão falando de você, hein? Inseguranças, suas invejas. Será que é isso que está manifestando sobre as nossas vidas e outras coisas? O Senhor nem falado. Aí o Senhor fala assim: sai da sua roupagem, rasga a sua roupa do velho homem. A primeira coisa que Deus fez depois que o homem pecou lá no Éden foi o que? Mataram o cordeiro, arrancou a sua pele e vestiu a nudez de Adão e de Eva. Por que a nudez, irmãos? Porque a nudez trouxe o temor, trouxe a vergonha. Deus não quer olhar para isso. Deus quer olhar para o corpo de Cristo. Por isso que Ele cobre. Então saia da roupagem do velho homem. Se veste de Cristo nessa noite. Vista-se da sabedoria. Fomos ministrados esses dias sobre isso. Quem esteve lá sabe. Temos que vestir o talite. Sabe o que o talite é usado? Lembra o talite que vinha na cabeça, no rosto, no pescoço? Falamos isso no estudo aqui de terça, quando nós falamos de fé. No talite, cada ponto dele tem 5 flecos, e cada fleco desse significa o Pentateuco, os 5 livros. E esses 5 livros eram representados ali nas pontas dos 5 flecos de cada ponta. Tinha 4 pontas. Para que toda vez que a pessoa colocasse na cabeça para orar, ou envolvesse na sua cabeça ou no seu pescoço, o significado era se enrolar, se cobrir, se vestir da palavra, que é a sabedoria de Deus. Outro significado era que toda vez que uma pessoa, um ancião, seja uma pessoa que for profeta, passasse por ele e visse os flecos, ele teria que recitar um versículo da Bíblia. Isso era ordenança para lembrar daquilo que Deus tinha da palavra. Será que quando nós olhamos para a vida do Dani, eu tenho vontade de salmodiar o Senhor? De lembrar de Gênesis, de Apocalipse? Será que eu tenho vontade de lembrar dos mandamentos quando eu olho para a vida do Dani? Para a minha vida, para a vida do Adalto, para a vida da Lena? Temos que se vestir com o talite, que é a sabedoria, que é Jesus, que é a palavra. Lembra-se que o verbo, a palavra, lá em Gênesis 3,15, o verbo, quando Deus promete, faz a promessa, profetiza sobre a vida da mulher, que viria aquele que da cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. O verbo se fez carne, então a palavra lá do princípio se fez carne, que é a sabedoria, que é Jesus, e habitou em um ventre, em um corpo. Nós estudamos lá no congresso, no evento, lembra que uma mente não funciona sem um corpo, lembra? Uma mente, ela não funciona sem um corpo, lógico. Por isso Deus nos fez assim, corpo, alma e espírito. E um corpo não vive sem um cérebro. Senão vira aquele zumbi de videogame, de filme, né? Não existe mais, é aquilo lá. É um corpo rastejando, sem motivações, sem função. O corpo não vive sem um cérebro. Sua mente está morrendo. Entenda isso, irmãos, nessa noite. Quando nós manifestamos ansiedade, sistema de proteção, impaciência, intolerância, isso significa que a nossa mente está morta. Isso significa que nós estamos vivendo lá o Cristo crucificado. Isso significa que nós estamos na cruz ainda sangrando. Porque quando ressuscita em Jesus, quando Jesus ressuscita e traz o seu Espírito para nós, Ele lança o seu Espírito de vida, de ressurreição, que nós já falamos sobre isso.
Espírito que traz vida, entendimento, sabedoria. Quando eu começo a pensar e ter a mente de Cristo para analisar e viver conforme Ele deseja e Ele quer, aí eu começo a viver a identidade de Jesus. Eu manifesto Ele em pessoa onde eu estou. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, bate nas cordas do seu irmão, acorda aí, diga para ele assim, vira para ele e fala assim para ele assim: olha, sua mente está morrendo? Pergunta para ele: será que a sua mente, Dani, está morrendo? O que ela tem pensado? Será que ela tem propagado? Será que ela tem manifestado a mentalidade de Cristo, que é a sabedoria? Essa mentalidade do velho homem, ela é caída, velha, e só gera coisas mortas. Diga comigo assim: a nossa mente está morrendo, ela está caída, velha, e só gera coisas mortas. Pode reparar, meu amado, quando você não está no Espírito de Deus e não entende, não tem sabedoria, os seus pensamentos são sempre negativos, sem paciência, se protegendo, se vingando e irando, pensando mal, pensando em pornografia, pensando em pecado, em adultério, em prostituição, porque você está morrendo, como se estivesse crucificado ainda. Os seus frutos são morte, porque a mentalidade morta só gera coisas mortas. Lembra-se que um corpo precisa de uma mente. Agora, quando a mente está morta, então o corpo está morto. No estudo nós estamos falando que o diabo não precisa da sua mente. Como assim, pastor? Ele precisa, ele quer a minha mente? Não, vou te explicar por que não. Ele quer somente com o propósito de usar o seu corpo. Não é assim? Como que um bandido mata uma pessoa e rouba, esquarteja? Ele usa a mente para usar o quê? O corpo do camarada, para fazer atrocidades. A função de Satanás, o utensílio dele é o corpo. Agora eu te falo, se Deus não tiver a nossa mente, como é que nós vamos manifestar a glória de Deus? Só em pensamento? Vai curar. Não vai. Não vai. Por isso que Satanás quer usar a sua mentezinha morta para manifestar aqui, em todos os órgãos. A morte, a crucificação. Sabe o que o Senhor falou para mim esses dias? Vocês falam dos católicos, que o Cristo está ali, crucificado, mas vocês, igrejas, estão pior. É vocês que estão ali, crucificados. Eu falei, nossa, essa doeu. Porque quando nós não temos a mente e a sabedoria de Cristo, nós ainda estamos crucificados. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar o espírito de sabedoria. O que adianta você falar que tem fé? Estudar, conhecer, falar eu sou o cara no omelete, na homilética, na liturgia, seja no que for, no Pentateuco, conheço, e não fazer nada com aquilo que você crê. O que adianta? O que adianta você conhecer, estar aqui batendo cartão e não fazer nada com aquilo que Deus te deu? Isso é negar a fé, isso é ser negligente. Mas vamos entrar na palavra, vamos lá. Olha só. Então, uma mente que não está em Cristo, que não tem a sabedoria de Deus, ela só gera coisas mortas. Por isso temos que entrar na mente de Cristo, saber o que Ele gosta e o que Ele quer. Olha que tremendo, irmãos. Saber o que Ele gosta, o que Ele quer. Uma mente na eternidade procurava um corpo para ter uma função. Ou seja, lá no princípio, Deus, a mente de Deus, que é Jesus, quer procurar um corpo para poder ter uma função. Até que o Tiago me pregou sobre isso. Jesus vem no ventre de Maria, vem em carne e osso ali, nasce uma criança com a mentalidade, com a sabedoria de Cristo e começa a atuar. Mas olha que interessante, onde eu quero me deter é aqui, ó. É tempo de nós assumirmos
a identidade de Jesus, amém? É só alguns que querem, né? É tempo de nós assumirmos a identidade de Cristo, amém? Aleluia, guarda aí. Tem uma força no mundo que me faz diferente. É a sabedoria de Jesus, que é a mentalidade de Cristo. Ela me faz diferente. Ela me faz ser representante de Cristo, embaixador, sacerdote e reis para governar. A igreja de hoje precisa conquistar e entender e ter essa sabedoria. Deus anseia que nós entendamos essa mentalidade para podermos ter a identidade de Cristo, para que essa mentalidade nos faça embaixadores e sacerdotes e reis para governar. Amém? Jesus, irmãos, ele honrou a Cristo. Jesus honrou o Cristo que estava nele, ou seja, a sabedoria que estava em Jesus, ele usou, ele honrou ela, ele fez algo com ela, não deixou passar. Veio as tentações, veio a tribulação, veio a dor, mas mesmo assim ele assumiu a mentalidade, a sabedoria, e com o seu corpo ele atuou ali naquele lugar. Cristo pensava, Jesus fazia. Cristo colocava as mãos e era curado. É interessante, quando nós temos a mentalidade de Cristo, nós temos a sabedoria na nossa mente, nós usamos isso, irmãos, nós começamos a entender que Cristo ele não nasceu e nem vai morrer, como nós aprendemos lá. É tremendo isso. Eu estou passando de novo aqui para a gente entender isso. Jesus sim, nasceu e morreu, mas Cristo ele sempre foi eterno, que é a sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é eterno. É isso que Deus de Jesus fez na cruz do Calvário. Ele morreu como Jesus e ressuscitou Cristo, que é o eterno. É isso que Ele quer fazer conosco. Nós vamos entender mais daqui a pouco. Nós vamos estar lendo a Bíblia. Espera só um pouquinho, introdução ainda. Olha que interessante. Então, é dessa sabedoria e desse poder que nós temos que nos vestir. Amém, irmãos? Quantos aqui nessa noite querem se vestir desse poder, dessa sabedoria na mente, para que o corpo funcione, amém? Nós fazemos parte desse corpo, por isso a minha identidade é Cristo, para que o corpo de Cristo possa operar aqui na terra. Por isso Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27, se não me engano. Você é a identidade representativa de Cristo. O mundo vê você para poder ver a Cristo. Uma coisa que nós não entendemos nesses últimos dias é que quando nós olhamos para a pessoa que está do nosso lado, nós teríamos que ver Cristo nela. Está aí um problema sério em que nós temos que guardar a nossa língua, como nós vamos falar para o nosso irmão, amém? Para que nós não sejamos abalados com isso e se torne contra nós. Porque quando nós estamos falando contra Cristo, tem aquela palavra, né, de Moisés, quando ele bate na pedra, era Cristo representado ali. E ele não entrou na terra prometida. Não podemos tocar no corpo indevidamente, irmãos. Lembre-se disso. Mas sabendo que nosso irmão representa uma parte do corpo de Cristo. Pense bem antes de você pensar algo sobre o seu irmão. Entenda isso nessa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Em Romanos. É tremendo isso, irmãos. Deus deu essa palavra essa semana. Romanos capítulo 8. É muito forte o que nós vamos ler aqui hoje. Nós vamos entender por que o Senhor fala sobre a mente de Cristo e a identidade em Jesus. Vou ler desde o primeiro versículo, tá? Nós vamos ler inteiro para a gente entender. Preste atenção aí. Repreende o seu sono nessa hora. Romanos capítulo 8. Se você quiser mudar a sua versão, se é eletrônica, eu vou ler na NVI, que eu achei uma versão melhor para entender. Romanos 8 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está falando da morte, da crucificação lá atrás. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, da mentalidade aqui do fracasso, sem entender o que é sabedoria, sem obter a sabedoria. Paulo está falando. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, que é carnal, que é morta, que ela saiu, né, que ela pecou, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador. Semelhança não é igual.
como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, eita glória, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, através de Jesus, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí nós começamos a entender o que Deus deseja, o que Deus quer para você. Por isso muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mais uma vez. 6. A mentalidade da carne é morte. Por isso que ela só gera morte. Começa a reparar naquilo que você está fazendo. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou seja, a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus. Nem pode fazer. 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita, não é moradia, não é visitação, é moradia, habitação. É 24 horas, não é só no cultinho aqui não. Presta atenção nisso. Tira a religiosidade da sua vida nessa noite, porque a palavra de Deus cura e traz entendimento. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, ou a mentalidade. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, olha só, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a sabedoria, está falando da sabedoria do Espírito Santo, também dará vida aos seus corpos mortais. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Dará vida aos seus corpos mortais. Isso é maravilhoso. Se você entender isso aqui nessa noite, e por meio do seu Espírito que habita em vocês. 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, olha o que está falando aqui. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, nós acabamos de falar, a inveja, a impaciência, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai, ou seja, papaizinho querido. O próprio Espírito testemunha nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha a identidade aqui. Olha quem nós somos. Olha, quando nós temos a identidade, o próprio Espírito testifica que nós somos filhos. 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. E muita gente pensa que essa glória aqui vai acontecer. É aquela glória que vai vir. Não, vocês vão entender que a glória está dentro de você. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, irmãos. Meu Deus, isso aqui é forte. A glória está aí dentro de você. O Espírito quer sair para fora.
Deus quer tirar a inveja de dentro de você, a ira, a impaciência, a intolerância, a falta de domínio próprio, para que a glória, a sabedoria, o próprio Jesus manifeste no corpo. Você é parte, você é função do corpo. 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, olha só, falando do mundo, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança e de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Meu Deus, recebendo a gloriosa liberdade, dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, ou seja, a revelação desses filhos, a redenção do nosso corpo. 24. Pois é nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele está falando que quando eu tenho a mentalidade de Cristo, quando eu tenho o Espírito Santo, quando a sabedoria está habitando dentro de mim, o que Deus pensa, o que eu penso está interligado, irmãos. 28, tremendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, aquele que tem a mentalidade, tudo coopera para o bem dele, seja o que ele fizer, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós. 30. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e que os justificou também glorificou. A mente de Cristo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Contra aqueles que têm a mentalidade de Cristo, irmãos? Que acusação pode ter? É Deus quem os justifica, porque a mentalidade, o desejo de Deus está nesse corpo. Lembra da mente? A mente, quando existe uma mente, o corpo funciona. O corpo morre sem uma mente. Então, quando nós temos a mentalidade de Cristo, quem vai nos julgar? Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem na altura, nem na profundidade, em qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor é o entendimento. Deus está cansado de nos ver, irmãos. Somente uma igreja, mas que não manifesta o corpo dele. Agora abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24.
Só para nós entendermos como é importante nós termos essa sabedoria que nos faz ser a identidade em Jesus. 1 Coríntios 1, 24. Está lendo, amém? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. De novo, Cristo, anote aí se você puder. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mentalidade de Cristo em nós é a esperança da glória. A glória é algo que nós vamos expressar com o corpo. O mundo anseia, a natureza anseia a expressão do amor de Deus. O meu corpo, a minha mão, os meus olhos precisam manifestar a mentalidade que controla esse corpo, a expressão do corpo em Cristo. De novo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força do homem. 1 Coríntios agora 2:10 ao 16. Tremendo isso. Aleluia. 1 Coríntios, no próximo capítulo 2, 10, 16. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. De novo, vou ler. Mas Deus o revelou, ou seja, a sabedoria, a mente de Cristo, a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, se eu tenho o Espírito de Deus, eu sei o que se passa na mente de Cristo de Deus. Eu sei o que Deus está planejando. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Não é assim? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser, isso é tremendo, o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, amém, irmãos? Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Jesus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, irmãos. Olha que tremendo isso aqui. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita. Grifa aí, anote aí. Isso aqui é tremendo. Quem não tem o Espírito, tá maiúsculo, Espírito de Deus, ou a sabedoria, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Meu Deus. Aí você vai entender porque existem pessoas ainda na igreja doentes, problemáticas, porque não aceitou ainda o Espírito de Deus. Porque quem aceita tem o fruto do Espírito manifestando em obras. Porque a fé profetizada sem obras é morta e vazia. Vou ler de novo. Oh, aleluia, Jesus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de
Cristo. Ora cabassúria cheia. Se coloque de pé nesse momento. Eu ia falar bastante coisa, mas acho que não tem necessidade. É Ele que está aqui. Não é o homem que prega, não é o homem que convence de nada. Por mais que a gente quer explicar certinho, é o Espírito Santo, a própria palavra já fala aqui. Gostaria que colocasse uma música. Eu quero fazer um chamado hoje aqui, diferente. Você que sentir no coração, vem aqui na frente, eu quero orar por você. O Senhor pediu hoje para chamar algumas pessoas aqui, não sei se para todas, vai vir uma pessoa, mas eu quero dizer para você uma coisa: nesses dias que nós estamos vivendo, o Senhor está transportando, injetando a sua mente nos nossos corações, na nossa mente, no nosso corpo. O Senhor não quer mais ver o corpo doente, falando mal um do outro, criticando, com gênios que foram implantados por demônios. Se algumas pessoas caírem aqui e se manifestar, não se preocupe, irmãos, porque a mentalidade é onde o Espírito de Deus está. Os intercessores começam a orar. Onde o Espírito de Deus está, ali há libertação. Não é liberdade de expressão, não, irmãos. É libertação forte. Porque o Senhor quer tirar de você todo o mal que está dentro, tudo aquilo que não vem de Jesus. Deixa Ele operar no seu coração, sobre a sua vida. Deixa Ele operar milagres no seu coração nessa noite. Deixa Ele começar a fluir como um rio, como fogo. O Espírito de Deus fez sobre a sua vida nessa noite. Você que não quer vir na frente, você pode ficar nesse lugar também, não tem problema. O Espírito Santo sabe o que está aí dentro. A própria palavra que nós lemos falou aqui agora há pouquinho, beleza? Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que precisa ser mudado na sua vida. Ele vem com garra de leão hoje para tirar como Cristo, não como ovelha hoje, mas como Cristo, como o leão da tribo de Judá, para entrar nas suas entranhas, no seu pé, nas suas mãos, nos seus órgãos genitais, nos seus olhos, na sua língua, nas suas costas, na sua mentalidade, no teu trabalho, no banheiro, ou abaixo do carro, no quarto, na sala, não importa onde for. O Senhor, nesses últimos dias, Ele quer começar a mostrar para a igreja por que muitas coisas não acontecem por detalhes de manifestação do nosso corpo. Porque se a mentalidade de Cristo está em nós, o nosso corpo vai operar como Ele quer, no desejo dEle, amando. Ah, irmãos, existe um lado nosso que é tão gentil, existe um lado nosso que é tão carinhoso, existe um lado nosso que ama, existe um lado nosso que começa a se dedicar às pessoas. Ah, mas existe um outro lado que é demoníaco, que em vez de ter domínio próprio, é o demônio próprio que atua. O Senhor quer tirar isso nessa noite. Deus quer ministrar autoridade sobre a sua vida. Deus quer ministrar autoridade sobre a sua família. Deus quer ministrar autoridade sobre os seus filhos, sobre o chamado que Deus tem sobre a sua vida, sobre a função que Deus te escolheu. Eu quero dizer para você, meu amado, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está vindo com a sabedoria que foi lá no princípio, que construiu o mundo, que ajudou a Deus construir o mundo, que deu as medidas. E essa sabedoria precisava de um corpo. Esse corpo chama-se igreja, chama-se noiva. Essa sabedoria tem que reinar no seu corpo. A presença do Senhor não é expressada pelo arrepio nas costas. A presença do Senhor é expressada pelo aquilo que você pensa no Senhor, naquilo que você faz com as suas mãos na presença de Deus. A igreja está se enganando por muito tempo, pulando, caindo no chão e levanta da mesma forma. A glória do Senhor, ela manifesta com a obra das suas mãos. A glória do Senhor tem que manifestar no Cristo ressuscitado, que foi Tomé tocar na mão e ver o furo do lado ali também, na ferida. Era necessário o corpo ressuscitar, porque o corpo mostra que existe vida. O Senhor quer te trazer nesta noite esse corpo, essa força, o corpo sendo representado por você nessa noite.
Irmãos, nós estamos cansados de pregar o evangelho às pessoas do mesmo jeito, porque nós não pregamos com a boca, nós não pregamos com a inteligência humana. Acabamos de ler aqui, é pelo Espírito, e a prova do Espírito sendo revelada são os nossos atos em Jesus, aquilo que o nosso corpo expressa no dia a dia, no café da manhã, aquilo que nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, o respeito que nós temos pelo nosso Pai, pelo nosso próximo, aquilo que nós injetamos como amor verdadeiro, não por interesse, não por troca, não por se aparecer. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, você pode enganar os pastores, os líderes, seja quem for, não adianta. No mundo espiritual, os demônios sabem, os anjos sabem o que você está fazendo 24 horas por dia, até mesmo se você aceita pensamentos ou rejeita, porque a tua obra vai dizer e vai julgar se você aceitou ou não. Espírito Santo de Deus, com esse entendimento, com essa sabedoria, Senhor, eu quero que o Senhor toque as pessoas que estão aqui, estão no banco, mesmo aquelas que não quiseram vir aqui na frente. Todos nós precisamos de oração aqui hoje. Todos nós precisamos ser mudados em áreas da nossa vida que está falho, áreas da nossa vida que o demônio tem pego desde a nossa infância, são iniquidades. O Senhor dá uma palavra decretada aqui hoje. Hoje eu lanço libertação sobre as áreas que tu não consegue ainda, porque o entendimento do Espírito Santo está vindo sobre a nossa mente. Nós temos que entender que nós estamos guerreando contra a nossa carne. Nós estamos recebendo uma palavra de libertação na nossa mente, como entendimento nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter uma igreja curada por esses dias, Senhor. Nós estamos aqui em Exume, Senhor, a igreja da Carançato também, lá no Brasil, lá em Houston, até na África tem, em outros lugares também tem, Senhor. Oh Deus, restaurando nações, mas para restaurar nações, porque as nações estão no nosso ventre. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor daria as nações, mas o nosso ventre que está aqui gerando vidas tem que estar sadio, não pode estar doente. Nós não podemos estar doentes, Senhor, nós vamos gerar filhos doentes. Nós temos que ter vida, a verdade tem que reinar em nossa expressão de vida, para que possamos, Senhor, reinar sobre as nações, para sermos sacerdotes. Por isso nessa noite nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida aqui representada, Senhor. Manifesta o entendimento que cada um que está aqui hoje, Senhor, vai representar, Senhor, o teu braço, a tua mão, a tua perna. Que teu fogo, que teu rio nessa noite comece a invadir, Deus. Deus, nós selamos essa palavra hoje aqui sobre nossos corações. Sabemos que o teu Espírito Santo está entrando aqui na mentalidade de Cristo aqui em pessoas aqui nessa noite. Muitas pessoas estão entendendo muitas coisas que aconteceram no passado, que acontece até hoje ainda. Por que acontecem essas coisas, Deus? É porque nós precisamos entender que nós temos que injetar essa mentalidade em ação na nossa vida, dia após dia, Pai. Por isso nós te pedimos a bênção do Senhor sobre essas vidas aqui presentes nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Opera milagres sobre o nosso coração. Coloque a mão sobre a sua cabeça nesse momento que você tem aqui na frente. Você que está no banco também, coloque a mão na sua cabeça. E eu quero que você sinta nessa hora. Sinta as suas mãos na sua cabeça. Sinta como se fossem as mãos de Jesus. Como se fossem as mãos de Jesus colocando na sua mentalidade, na sua cabeça e exercendo domínio. Porque o seu braço tem que ser o braço de Jesus, a sua língua tem que ser a língua de Jesus, os seus olhos tem que ser os olhos de Jesus. Por isso nessa hora declara, fale a você mesmo, diz assim: olha, hoje eu tenho a mentalidade de Cristo. Hoje eu quero saber o que passa no coração de Deus Pai. Hoje eu quero agir como Espírito Santo. Hoje eu quero ter o amor de Jesus Cristo. Hoje eu quero amar as pessoas, quero respeitar as pessoas. Eu quero fluir no teu Espírito, Senhor. Venha me curar, cura a minha mente, cura o meu coração hoje. Tira as feridas, tira as mágoas, as murmurações, os dias cinzas, Pai. Não sabemos porque nós estamos vivos, porque não manifestamos, não conseguimos manifestar, Senhor, a cura dentro de nós primeiro, Deus. Por isso hoje nós selamos essa palavra, Senhor, profetizando sobre a nossa cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Pode voltar ao seu lugar, amém. Oxa, namaceia. Vamos entrar em adoração também. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta nessa noite, que você possa ter liberdade de estar adorando ao Senhor, amém. Deixa a presença do Senhor te tocar nessa noite, irmãos. Não se preocupe com mover. Deixa o Senhor falar contigo.
Amém? Se coloque de pé nesse momento. Senhor, te agradecemos por essa oferta de hoje, que nós somos nós primeiro, Deus. E também o nosso suor que se reverte, Senhor Jesus, em prosperidade, em vida, em reino. Por isso nós estamos aqui para ofertar, para dizimar no Teu reino, Senhor. Glorificamos o Teu nome pela Tua presença, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossos corações. Queremos ministrar hoje aqui, Deus, a Tua bênção. Queremos abrir as janelas do céu, Senhor, com entendimento, Deus, porque nós somos próximos de onde nós estamos e naquilo que nós fazemos, porque é para o Teu reino, Deus. É o Senhor que abençoa. Por isso nós declaramos essa palavra profética sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, e aquele que não tem também, Senhor, nós profetizamos sementes, Pai. Não pão para comer, mas sementes, para que eles possam semear, Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Roberto? Nosso irmão Roberto vai dar uma palavrinha rapidinho, amém? Aleluia. Amém, igreja? Palavra forte hoje que o pastor ministrou. E essa semana aqui ele colocou no louvor que ia toma o teu lugar, não o louvor que foi ministrado hoje. E o Senhor falou muito forte no meu coração também. Em 1 Pedro 2,9 diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva, outras versões, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver a cultura do céu, irmãos. A mente de Cristo foi falado hoje aqui. Eu queria dar como um exemplo, irmãos, o que é. Quantos conhecem a embaixada do Brasil em Tóquio, em Nagoya? Amém? O que é a embaixada, irmãos, no Japão? É a representação da nação brasileira ou de outro país, amém? Naquele local onde se encontra a embaixada, em Tóquio, Nagoya, são aplicadas as leis do Brasil. Lá é manifesta a cultura, costumes e a língua nativa do nosso país. Dentro da embaixada do Brasil de Tóquio ou de Nagoya, não há outra lei, não há outro governo, não há outro costume, cultura ou língua. Dentro da embaixada brasileira, nenhuma outra lei ou mandamento é válido, ainda que esteja em outro país. E não há nenhuma lei ou mandamento que obrigue a embaixada do Brasil a mudar ou deixar de cumprir as leis estabelecidas no país. Sabe por quê? Porque há um governo estabelecido sobre aquele local. Ou seja, é um pedaço do território brasileiro em outra nação, onde o governo do Brasil rege o governo através de um embaixador. Quando a embaixada do Brasil sai daquele local, irmãos, o local onde está o governo do Brasil, quem vai tomar posse é o governo japonês, amém? Ou o dono do prédio. Então, como o apóstolo Pedro diz, nós somos embaixadores. Paulo diz isso. Mas Pedro diz, somos geração eleita. E mais, somos sacerdócio real. Não somente sacerdócio, mas reis. Nação santa. Mas para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou, necessitamos do que, irmãos? Ser governados pela mente de Cristo. Para sermos embaixadores, porta-vozes do reino celeste em autoridade, Deus precisa estar o quê? Nos governando. Então a pergunta é: quem tem te governado, irmão? Eu disse que se a embaixada do Brasil, enquanto ela estiver ali, naquele prédio ou território, quem está no governo é o Brasil, amém? As suas leis é que regem lá dentro. Mas se o governo sai, então há um lugar vago para outro governo vir e se instalar e passar a governar. Todos somos brasileiros, amém? Quem é brasileiro aqui? Mas o governo do Brasil, ao qual você está debaixo, te governa aqui no Japão? Não, é o governo japonês que nos governa, com as suas leis, os seus mandamentos de trabalho, de trânsito e etc. Assim estamos diante do Senhor muitas das vezes, queridos, porque não adianta dizermos que somos de Cristo se Ele não é quem nos governa. Se não são as suas leis, os costumes, a língua, a cultura do céu quem rege a sua vida. Quem está governando a sua mente ou a minha? Quem governa os seus olhos, a sua boca, as suas mãos, os seus ouvidos, a sua perna, o seu corpo, a sua alma, mas o principal, o seu espírito. Sabe por que o mundo jaz do maligno?
Porque Adão perdeu o governo da terra quando o quê? Quando ele pecou. Se você não estiver sobre o governo de Deus e não governar a sua vida com a mente de Cristo, você jaz no maligno. Deus deu ao homem o poder, a autoridade para governar a terra, a sua alma e o seu corpo. Mas Adão, ao pecar, Satanás tomou esse governo porque estava sem uma autoridade, o lugar estava vago, estava vazio. Por isso o louvor, irmãos, toma o teu lugar, foi muito forte no meu coração. O seu coração deve ser o trono de Deus. Então, que não deixe ele vazio. Traga o governo de Deus, a mente de Cristo para a sua vida, para que Ele possa governar através do seu Espírito, governar a sua alma, e você com o seu corpo, que o pastor falou, você vai trazer a glória de Deus em manifestação.